Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidharma Online. Que alegria, que felicidade poder contar com você aqui mais uma vez nessa presença, a sua presença sempre muito valiosa. E hoje eu estou bastante animado, bastante feliz, porque nós vamos tratar de um tema, como se livrar de hábitos negativos, conforme você vê aqui no título, né, da nossa apresentação. E esse tema está 100% alinhado com aquilo que a gente diz respeito a autoconhecimento e evolução pessoal. Por quê? Porque não existe, gente, uma pessoa que está evoluindo, que está se desenvolvendo, que está progredindo, e essa pessoa não tem interesse nenhum em trabalhar o seu, a gente poderia chamar assim, acho que não há problema nenhum, o seu aperfeiçoamento moral. Tá certo? Pode até parecer uma coisa assim meio... Muitas pessoas não gostam, né, da palavra moral, lembra moralista, tal, mas a palavra moral vem de mores, do latim. Mores, morada. Então a moral é aquela educação que você recebeu na sua morada, dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós, é aquela educação, né, que você foi recebendo. Então isso seria a raiz, né, da palavra moral. Mas eu estou falando isso apenas como nota de rodapé para dizer que quando a gente fala de evolução pessoal, quando a gente fala de autoconhecimento, você percebe que a pessoa está sendo sincera nessa busca, sincera nessa jornada, quando ela se preocupa com o seu aperfeiçoamento moral. Quando a pessoa está nem aí, como é que diz a conversa, né? Não está nem aí para nada, tanto fez, tanto faz, que tem, cada um é o que quiser ser e está tudo certo, e ela não se importa com as implicações das ações dela na sociedade, no mundo, na família, desconfie, não é exatamente uma evolução, às vezes até um retrocesso que a pessoa está tendo. E basta você, obviamente, observar todos os grandes personagens da humanidade, que não preciso citar nomes, você deve ter os seus próprios nomes, todos eles que evoluíram, se desenvolveram, eles tinham uma preocupação no autoaperfeiçoamento, né? Ou a autolapidação, que também é um jeito de falar, tá certo? Mas antes de dar entrada aqui na nossa conversa, quero deixar uma boa noite aqui para o pessoal que está ao vivo, a Sandra, Sofia, Urli, Luiz Donizete, muito obrigado pela presença de vocês que já estão aí, tá? Tem mais pessoas que eu estou vendo aqui chegando, e aí, dentro do possível, eu vou cumprimentando, tá? Se você quiser agregar alguma coisa na medida que eu for falando, complementar com algum depoimento, alguma história que você tem, fique à vontade também, eu vou ler dentro da medida do possível. A gente vai ter essa apresentação, estou aqui com o meu roteiro pronto, mas a sua participação ela é sempre muito bem-vinda, tá bom? Então, como eu estava falando, como se livrar de hábitos negativos? Se você está realmente mergulhado num verdadeiro processo de evolução pessoal e autoconhecimento, então, meu amigo, você está preocupado em tornar-se uma pessoa melhor. A gente vê, infelizmente, no mundo, as pessoas indo por outra direção, né? Isso é talvez alguns vão falar, sinais dos tempos que eles aumentam. Não sei se é sinal do tempo ou não, mas a gente percebe que há uma decadência no linguajar das pessoas, no modo delas se comportar. Hoje, né, nesse universo de internet, né, isso é muito comum. As pessoas agridem com muita facilidade umas às outras. É muito fácil, né? Você, por exemplo, aqui nós estamos num grupo fechado, num grupo de pessoas educadas, num grupo de alunos da Unidharma, mas você posta lá um vídeo no YouTube, por exemplo, um já xinga, outro já faz uma crítica maldosa, porque existe a crítica construtiva, obviamente, olha, eu acho que você pode melhorar isso, tal, etc. Mas existe aquela crítica maldosa, então as pessoas não tem mais
freio naquilo que dizem, porque estão protegidas pela tela de um computador. Então fala o que bem entender, não importa se está magoando, se não está magoando, tanto faz o sentimento do outro, o que o outro está se importando. E a gente também percebe uma crescente no aumento de violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra crianças, violência em geral, infelizmente. Agora, quando a gente percebe, citei agora, né, os grandes nomes da humanidade, as grandes pessoas, não apenas no aspecto religioso, viu? Você pega, por exemplo, os filósofos gregos da antiguidade, o trio Parada Dura, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Nessa ordem. Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. Eles tinham uma preocupação muito grande, sabe com o quê? Com o florescimento da virtude e o combate aos vícios. Olha que interessante. E sem necessariamente uma perspectiva religiosa. Inclusive, Sócrates vai dizer o seguinte, que a finalidade da filosofia é conduzir o homem à virtude, ou seja, o seu aperfeiçoamento moral. Então isso é uma coisa importante, é uma coisa que nós temos que ter em mente, porque quando a gente percebe que as pessoas estão trilhando um caminho de evolução, um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento, mas ela não tem essa preocupação de se livrar de hábitos negativos, alguma coisa está errada. Tá certo? Deixa eu só ler aqui então, eu estou vendo o pessoal batendo papo, deixa eu ver, a Sofia. É interessante porque da mesma forma que vemos essa baixaria, vemos também muitas pessoas no processo de despertar, desabrochar. Tá bem louco isso. São os dois polos, né? Os dois polos. Aí o pessoal está dando boa noite, Rosângela, boa noite. Está aberto ao público? Não, Rosângela, uma palestra só para os assinantes, tá bom? Como já foi falado na apresentação. Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente fala de hábito negativo. E aí eu venho falando para as pessoas, nessa semana, eu fui conversando no meu canal no YouTube, convidando o pessoal para vir para a Unidarma, fui falando para vocês também que já são da Unidarma. Eu disse para vocês o seguinte, olha, eu quero que vocês já vão pensando, já vão selecionando aí um vício para, como diz o outro, tirar da reta. Olha, essa atitude que eu estou tendo, esse comportamento que eu estou tendo, já pedi para você ir pensando alguma coisa. Se você não pensou, comece a pensar agora até o final da apresentação, porque eu vou te trazer algumas ferramentas. Ferramentas um pouco diferentes daquelas que comumente vocês já conhecem aqui na Unidarma. Exemplo, a gente fala muito de auto-hipnose, não é verdade? Hipnose e auto-hipnose. Temos o curso Hipnose e Auto-hipnose aqui na Unidarma, que é uma forma de você trabalhar o seu vício, trabalhar os seus hábitos. É um jeito de fazer. Também falávamos já de reprogramação mental, outra forma muito efetiva, no meu entender, extremamente prática e extremamente acessível. Você quer ter uma mudança de comportamento, mudança de hábito, você escuta aquela reprogramação mental hoje, amanhã, depois, vai ouvindo, e isso vai causar um impacto. É um jeito de fazer também. O que eu vou apresentar é um terceiro jeito, uma terceira via, uma outra forma. Hoje, uma forma mais relacionada com o intelecto. Você vai trabalhar o seu campo da inteligência, seu campo mental, que é um jeito também. Cris, dá para juntar as duas coisas? Eu posso utilizar a técnica da inteligência, que vai ser apresentada hoje, e fazer uma reprogramação mental junto, e aí eu faço uma auto-hipnose? Pode, não tem problema. Na verdade, o fator determinante para você modificar um mau hábito ou um vício é o querer. Porque às vezes você diz assim, eu já fiz de tudo para mudar e não consigo. Será que fez de tudo mesmo? Ou esse fiz de tudo para mudar é só uma força retórica, mas você só tentou uma outra coisa, mas não foi ali a fundo, né? Não foi ali a fundo para realmente vencer esta situação que você quer. É uma pergunta que você tem que se fazer, né? Eu já tentei várias vezes X coisa. A gente vai falar de diversos hábitos negativos daqui a pouco, você já está pensando no seu.
Tá, mas de repente ainda não foi tudo. Quem sabe hoje essa técnica vai ser o santo graal para você, né? Você vai conseguir a partir disso fazer um grande avanço na sua vida. Tá bom, gente? Então é isso. Então vamos começar assim, lendo esse texto, esse pequeno texto que está aí. Cuidado com aqueles que dizem não ter vício nenhum. É igual, aí eu estou me dirigindo apenas ao público católico, tá bom? Apenas ao público católico. No catolicismo existe o hábito da confissão, né? A sagrada confissão para os católicos é um dos sacramentos, um dos 7 sacramentos. Então, se você se professa católico, né, se for o seu caso, aqui a gente tem pessoas de várias denominações, mas se você for católico, você tem uma obrigação de pelo menos 2 vezes por ano, antes da Páscoa, antes do Natal, ir lá e se confessar. Aí o católico vai dizer assim, mas eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado, não preciso confessar. Então, aí voltando agora para a nossa conversa, cuidado com aqueles que dizem não ter vício nenhum, porque todos nós temos as nossas faltas. Aqui eu não vou usar a palavra pecado, tá bom? Que a nossa esfera aqui, o nosso ambiente não é religioso, essa palavra é mais uma esfera religiosa. Mas a gente pode substituir a palavra pecado por falha, por uma falha moral, ou por uma falha de vontade, por exemplo, procrastinação. É uma falha de vontade. Né? A força de vontade de você ir lá, realizar, executar e trabalhar, etc. Você pode ter uma falha com o seu querer. Ou você pode, por exemplo, aliás, né, vamos emprestar um pouquinho, já que eu citei, né, os nossos irmãos católicos, quais são os pecados capitais? Você sabe quais são? Então deixa eu ver se eu lembro. Os pecados capitais são gula, ira, como é que fala? Deixa eu pensar aqui. Soberba, avareza, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Pronto. Soberba, avareza, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. A gente pode colocar isso no pacote, né? São hábitos negativos. De repente você tem o hábito negativo da gula. Come demais. Agora vamos sair de novo. Vamos voltar aqui para a nossa atmosfera. De repente está te atrapalhando isso. Você está comendo muito. E é um hábito negativo que não está fazendo bem para o seu corpo, né? E você não sabe como parar. Você pode usar a técnica de hoje para isso. Ou o que é muito comum, infelizmente, né? Cigarro, bebida, algum tipo de droga, também é complicado, porque isso está minando a sua saúde, extraindo o seu qi, como dizem os chineses, a sua energia vital. Ela está sendo prejudicada com esses hábitos, porque você fala assim, eu fumo meu cigarrinho, mas eu não faço mal para ninguém. Só que você está utilizando uma quantidade de energia vital para manter a vitalidade do seu corpo, seu sistema imunológico, e essa energia poderia estar sendo usada positivamente para uma outra coisa, para execução do seu projeto, para seguir adiante com seus objetivos. É um jeito de ver. Hoje nós temos um problema muito sério. Eu não tenho as estatísticas atualizadas, mas o que acontece na internet hoje? Parece-me que mais da metade dos acessos da internet é pornografia. Aí quando você inclui a Deep Web também, ou seja, aquela internet, a internet não oficial, né? Aí você tem talvez 90% de acessos para a pornografia, eu não sei. E aí o indivíduo pode pensar, mas o que tem a ver? Eu não faço mal para ninguém, eu acesso aqui o meu site de pornografia, faço a minha masturbação, eu acesso aqui, não estou atrapalhando ninguém. Muito bem. Só que você tem projetos, você tem sonhos, você tem objetivos. Diz que tem, né? Chega o começo do ano, eu quero alcançar isso da minha vida e tal. Aí você pega todo o tempo que você gasta com pornografia, e não só o tempo, toda a energia que você desperdiça na frente de um site de pornografia, e toda
a decadência de energia e talvez de baixa estima que você tem depois disso tudo. Aí você põe tudo isso na conta. Se você utilizasse todo aquele tempo, toda aquela energia, toda aquela disposição para levar adiante seus projetos, é uma coisa para se pensar. Ou joguinhos, né? Joguinhos de computador também. Redes sociais, então, nem fala. Tem gente, né? Hoje tem estatísticas mostrando que em cada 4, eu vi isso essa semana, cada 4 adolescentes, 1 está seriamente comprometido, viciado, adicto de celular, de redes sociais. Não consegue viver sem. Não consegue viver sem. Eu converso com as pessoas, elas estranham muito. Teve um dia que até uma colega estava aqui ao vivo. Não sei se vocês vão se lembrar, que eu falei o seguinte: pessoal, meu WhatsApp eu acesso 1 ou 2 vezes por dia. Meu celular fica no silencioso e desligado. Meu celular ele tem um botãozinho, eu já mostrei, que é o botãozinho de emergência. Então apenas se a minha mãe, ou se a minha irmã, ou se a minha filha me ligar, o celular toca. Todas as outras ligações, meu celular não toca, ele não faz barulhinho, está tudo desativado, ele não tem nada ali, não faz barulho, ele é completamente silencioso. O botãozinho de emergência fica ligado, então ele está no silencioso só. E 1 ou 2 vezes por dia eu vou lá e vou no WhatsApp, às vezes tem que responder uma pergunta, dar um suporte, só. Aí eu falei isso, aí a colega que estava aqui ao vivo falou: eu morreria, né? Eu fico com o WhatsApp o dia inteiro. Então, tá vendo? Eu pergunto, inclusive tem até essas situações, né? Às vezes cai o WhatsApp da rede, bloqueio judicial, o pessoal fica doido, né? Sai na televisão, bloqueio o WhatsApp, acabou meu mundo, e agora o que eu vou fazer da vida, né? Então, gente, tem que prestar atenção, porque toda essa tecnologia está para nos servir, não para nos escravizar. Mas de repente, tá aí você, essa é uma boa palavra, você é escravo da tecnologia, é escravo do celular, é escravo de joguinhos, é escravo da pornografia, é escravo do cigarro, da bebida, é escravo das drogas, é escravo da procrastinação. Você até quer ir lá acordar e fazer, mas aquilo lá te segura, é escravo da preguiça, é escravo da gula. Então você acha... Olha, eu estou exagerando aqui, né? Mas é para exagerar mesmo. Você acha que é livre. Você acha que está no controle da sua vida. E são todas essas coisas que estão te controlando. Essas coisas acabam sendo mais fortes do que você. Aí agora você está entendendo o começo da nossa conversa. Eu disse o seguinte: toda pessoa que está trabalhando evolução pessoal, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ela naturalmente vai se lapidando. E ela naturalmente vai trabalhar para vencer esses hábitos negativos. Por quê? Porque ela começa a ser dona dela mesma, da história dela, da vida dela. Não é mais essas coisas que mandam nela. Ela está no comando dessas coisas todas. Então ela diz o seguinte, ela diz para ela mesma, né? Existe um chefe aqui, existe alguém que está no comando, e esse alguém sou eu, não é esse objeto, não é essa ação. Agora, cuidado com aquelas pessoas que dizem: eu não tenho vício, eu não tenho nada para melhorar. Não tem nada para melhorar, é complicado. Até poderia falar mais a respeito, mas vamos avançar. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa: como o seu vício está afetando os seus objetivos? Eu já cantei a bola aqui. Porque, de repente, você tem um determinado hábito e ele, sei lá, não te atrapalha em nada. Tudo bem, né? Não faz absolutamente nada. Mas a pergunta crucial é você fazer um sincero exame de autoconhecimento e se perguntar como isso afeta. E você percebe uma coisa muito importante. Aí, essa palavrinha, objetivos. Sim, eu sempre estou batendo nessa tecla, não é verdade?
Falou de palestra de prosperidade, estou lá falando objetivos. Curso de autoconhecimento, eu pergunto quais são os seus objetivos. Qualquer coisa que a gente faz aqui na Unidarma, quais são os seus objetivos? Porque é o botão de start, é onde tudo começa. A pergunta é pura e simples, que raios você quer dessa vida? O que você está buscando aqui? O que você quer? Eu quero isso. Cris, eu quero prosperar. Muito bem, eu quero ficar milionário. Joia, você tem o direito. Quer ficar? Quero. Aí você tem o vício ou o hábito de acordar muito tarde, de procrastinar. Então você já tem a resposta. E o meu hábito de não acordar cedo afeta profundamente o meu desejo de prosperar, de progredir. Ou substitua isso por qualquer outra coisa. Então você tem que sempre ter isso em mente. Repare, eu comecei citando propositadamente o lado religioso para fazer a comparação aqui agora. E você tem que prestar muita atenção nesse momento da aula para você entender o que nós vamos fazer, porque agora vai ter uma bifurcação. No âmbito religioso, você evita o hábito negativo, o vício, porque isso desagrada ao Deus que você acredita, no âmbito religioso. E não tem problema nenhum se isso te faz bem acreditar assim. É o seu momento evolutivo, é o que você acredita e eu respeito isso, pronto, acabou. Eu não tenho nada a falar sobre religiões. Isso aqui não é uma religião, não é verdade? Então nós agora vamos partir para uma bifurcação. Do outro lado, é isso aqui, ó. É isso aqui. É você ter um objetivo em mente e ter a ciência de que o seu hábito nocivo está te atrapalhando. Porque se não estiver te atrapalhando, então não está atrapalhando. Então é uma moral mais utilitarista. E também não tem problema nenhum. Do outro lado é uma moral mais religiosa. Aqui é uma moral mais utilitarista. É como... eu estou inventando isso agora. Eu falo assim, pessoal, eu vou dar uma palestra então 8h30 da noite tal, falar sobre essa palestra aqui, né? Muito bem. Aí eu tô lá na casa do meu amigo ou em algum outro lugar, lá batendo papo tal, e é 8h25, pô, mas eu tenho que ir lá, mas a conversa tá boa e vocês ficam aqui esperando e eu não tô nem aí, depois eu vejo, o pessoal é gente fina, tal, etc, e não me importo muito. Ou seja, o hábito de deixar para depois, ou da irresponsabilidade, ou de não ser muito criterioso aí nos meus horários, tal, etc. E não cumpro aquilo prometido, fica todo mundo aqui chupando o dedo, esperando, daqui a pouco vai embora. E aí eu repito isso na semana seguinte, depois na outra semana, e vai, e de repente não tem mais ninguém aqui. Quer dizer, eu tinha o objetivo de criar uma organização educacional voltada para a evolução pessoal e autoconhecimento, mas eu não vou conseguir, porque daqui a pouco todo mundo foi embora, já não tem mais Unidarma, e aí entra aquele segundo momento, né? Eu começo a procurar culpados. Porque Deus também não me ajudou, ou porque o pessoal não quer saber de mais nada mesmo, tal, e eu começo a procurar quem é o responsável. E foi o meu vício, foi a minha atitude que me trouxe as consequências. Então, como o seu vício está afetando seus objetivos? Por um lado, nós temos a dimensão moral religiosa, mas aqui é a moral utilitarista. Por que eu vou parar de fumar? Por que eu vou me controlar mais na alimentação? Por que eu vou parar com a pornografia? Por que eu vou vencer a procrastinação? Eu estou usando isso como exemplo. Eu poderia ir por aspecto moral, mas não é o que a gente quer aqui, porque, como disse, não somos uma religião. Vamos pelo aspecto utilitário, porque eu tenho o objetivo, quando começou o ano, eu peguei papel e caneta e defini, esse ano eu quero alcançar isso, eu vou fazer isso e tal, etc. E agora, num sincero exercício de autoconhecimento, eu falei que é uma técnica intelectual, eu vou começar a refletir, bom, isso aqui está me atrapalhando em que aspecto? Como é que isso prejudica eu chegar onde eu quero chegar? E ele, só para complementar, a colega Sofia disse, o que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo, essa é a palavra
matou na mosca aí, né? É o prejuízo que esse comportamento causa na vida da pessoa, tá vendo? Se eu tivesse lido isso aí, nem precisava ter explicado mais nada. É isso aí. É isso aí. Agora, ali tem uma pergunta, né? Você é masoquista e não sabe. Por quê? Você sabe o que significa masoquista, né? Masoquista é a pessoa que gosta de sofrer. E às vezes você tem que se perguntar, será que eu sou masoquista? O Chris Almeida falou que eu sou masoquista. O que é masoquista? Masoquista é o seguinte, é aquela pessoa que tem um hábito negativo, pense no seu. E você fica agora remoendo. Eu tenho que parar com isso. Nossa, vamos pegar um exemplo comum, fumar, cigarro. Eu tenho que parar de fumar, gente, eu preciso parar de fumar. Olha, se Deus quiser eu vou parar de fumar. Eu vou fazer uma novena para São João, não sei das quantas, para ajudar eu a parar de fumar. E você fica 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, remoendo aquilo. Fazendo essa tortura com você. Ou então, outra coisa muito comum, gente, preciso emagrecer. Nossa, eu estou muito gordo. Olha a barriguinha aqui, olha o pneuzinho. Nossa, eu preciso ir na academia. Meu Deus do céu, olha como eu estou gorda. Nossa, eu não quero nem olhar na balança, Cris, não quero nem ver a balança. Só que você está assim há anos e não reparou. Vou fazer uma pergunta muito séria para você. Esse problema que te incomoda. Do ano passado, aqui na gravação, né? Porque esse conteúdo vai ficar para sempre aí para os assinantes do Unidharma. Não sei quando é que você está assistindo. De repente você está assistindo isso em 2050. Vai saber. Agora, do ano passado para cá, o quanto você evoluiu nesse aspecto desse hábito? É para se perguntar. Vamos imaginar, você falou, faz 1 ano que você está tentando emagrecer. Aí você fala, ixi, no meu caso é 5, 10, 20 anos, desde que eu nasci, não sei. Olha quanto tempo você já perdeu. Perdeu com o quê? Autotortura. Não seria muito melhor, né, tomar uma atitude, pá, pronto, acabou, zerou, já era, não tem mais isso, acabou, pronto, final. Não vou tomar mais essa atitude. Acabou. Definitivo. Pronto. Show. Ali. Marca aí pega um calendário. A partir dessa data, the end. Fim do filme. Acabou. 0. E para de perder tempo, para de perder energia, para de gastar pensamento, para de ficar se torturando com isso, que você tem que. Da mesma forma. Agora, vamos ser muito sinceros. Pensa assim, meu Deus, quanta energia, meu Jesusinho, eu já gastei pensando em tentar mudar esse hábito. E se você utilizasse essa mesma energia em todo esse tempo gasto para, sei lá, para ganhar dinheiro, por exemplo, eu estaria milionário. Tá entendendo? Então você é masoquista e você não sabe. Você tem aquele hábito negativo e fica remoendo, fica, não, deixa eu dar mais uma remoída. Em vez de parar, detectar a pergunta anterior, que isso está me atrapalhando e tal. Pronto, acabou, então, se é e não é mais? Mas não, você fica ali. Para algumas pessoas, muito ainda não é suficiente. Falava do cigarro, exemplo. Vou usar o cigarro que é um exemplo bem patente. Você compra uma caixinha de cigarro, lá está escrito, não sou eu que estou dizendo. Lá na caixinha do cigarro está escrito: esse produto contém 4.975 substâncias tóxicas conhecidas. Você não precisa acreditar em mim. Pega um maço de cigarro, se você fuma, vai lá. Esse produto possui 4.970, 4.000, quase 5.000 substâncias tóxicas conhecidas. Imagina as desconhecidas.
Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pegasse, vamos imaginar que eu quisesse fumar. Deixa eu pegar uma caixinha aqui de algum. Não tem uma. Tem o meu MP3. Vamos imaginar que se fosse um maço de cigarro. E eu lesse assim, ó. Esse produto possui uma substância tóxica conhecida. Eu ia falar, pronto, acabou, não quero saber mais. Para com isso. Não me interessa mais essa porcaria. Tem uma substância tóxica desconhecida, Deus me livre, estou fora. Pronto, acabava ali. Mas são 4.000 e quase 5.000 substâncias tóxicas conhecidas. E isso não é suficiente. E aí você vai lá, gente, eu preciso parar de fumar. Nossa, eu estou fumando demais. Não sei se dá câncer. Tem gente que fala que não dá, tem gente que fala que dá. E você começa a fazer aquele malabarismo mental. Olha quanta energia. Agora, substitui esse exemplo pelo seu problema, pelo seu hábito nocivo. Eu não sei. Tem outros hábitos negativos, né? Eu estou apresentando alguns, sei lá, você fofoca demais, perde tempo demais no telefone, fofocando, você, sei lá, tem mania de se intrometer demais na vida dos outros. Tem tanta coisa, só você pode dizer, né? Só um profundo exercício de autoconhecimento, mas aí fica aí você se lamentando. Então o que você tem que fazer? Aí tá o primeiro passo concreto para você virar o jogo. Aceite-se incondicionalmente, sem restrições. Primeira coisa é parar com esse masoquismo. Primeiro processo é de autoaceitação. O que já foi, o que passou, passou. O que eu fiz. O importante é daqui para frente. O tempo que eu perdi, a energia que eu perdi, o que eu devia fazer, eu devia ser assim, eu devia falar assim, eu devia ter feito assim. Não fez, como diz, né? Perdeu o Playboy, não fez. Vamos agora vir aqui para o momento presente. A sua vida é o que é, você é quem você é, o que você aprendeu, está aqui você agora, aqui ó, olho no olho, me ouvindo. Vamos zerar então e começar a partir de agora uma nova etapa. Parar com esse masoquismo, porque senão não adianta. Eu tenho que isso, eu tenho que mudar, Cris, eu vou assistir essa palestra porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem que nada. Entenda o seu momento atual, compreenda o seu objetivo, avalie o quanto isso está te ajudando, te atrapalhando e tome hoje uma atitude e pronto. Pronto, assume isso. Enquanto eu estou falando aqui com você, assume isso agora. É para agora. Não vou mais gastar energia com essa porcaria. Porque senão... Porque o Cris Almeida me fez pensar que desde o ano passado eu já estou gastando energia. Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou pensar nisso? Mas aí agora, eu lembrando na minha memória, não é só ano passado. Já faz anos que eu estou assim ou assado. Faz aí a sua reflexão. Quanto tempo? Então, para com isso. Para com essa autotortura. O que você fez é o que você fez. Você não pode mudar o que já passou, né? Mas você não pode mudar o começo da sua história, você não pode mudar o momento presente. Porque o que é. Isso é Aristóteles falando, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O que é. Então, seu presente, ele é o que é. Mas você pode mudar o que virá. Daqui para frente, 100% decisão sua. De agora para trás, já foi. Então, aceita. É o que já foi. E essa tem que ser a sua escolha. Então, vamos tomar uma atitude? Estou passando chaves importantíssimas para você aqui. Uma das chaves que você não pode ignorar é o que está escrito aí na tela. Não é parar o hábito antigo, esse aí que você já está pensando nele, não é parar com ele, é substituir. Então, não é... Porque se você apenas parar o seu hábito e não colocar nada no lugar, lembre-se, uma das leis
da vida, ou leis cósmicas universais. Inclusive, existe um curso pouco explorado aqui na Unidarma, se eu não me engano, as 17 leis mentais do sucesso. Se você não assistiu esse curso, por favor, assista o quanto antes. As 17 leis mentais do sucesso. Porque eu apresento as 17 leis imutáveis, universais, leis cósmicas, ou 17 leis mentais da prosperidade. É a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. 17 leis mentais. Digita lá na busca depois. E uma dessas leis é a lei do vácuo. Diz o seguinte: o universo abomina o vácuo. Não existe vácuo, não existe o vazio. Tudo é sempre preenchido de uma forma ou de outra. Sempre vai ser preenchido, querendo você ou não. Então, quando eu tiro uma coisa, se eu não substituir por outra, aquele vazio não vai se autossustentar. Logo você está repetindo aquele hábito nocivo, ou aquele vício. Aí eu bebia muito, sempre tomava meu whiskyzinho, a minha cervejinha. Aí vou parar de beber. Não, tá errado. Porque se você parar de beber, logo você volta a beber. Você tem que substituir. Eu substituí o hábito que eu tinha de tomar o meu whisky, vodka ou cerveja. Eu substituí isso. Agora, toda noite, eu pego um copo de água filtrada, bem leve, geladinha, espremo um limãozinho. É uma receitinha que eu aprendi para fazer uma limpeza, uma desintoxicação orgânica, e é o meu prazer agora. Eu tomo aquela aguinha com limão espremido, bebo aquela água geladinha, sentindo que aquilo está limpando o meu organismo. E estou fazendo isso todo dia, ou toda manhã, ou toda noite, toda hora antes do almoço, sei lá, X. Então eu substituí aquela pinguinha que eu tomava agora por uma água pura, limpa, com limão, para desintoxicar o meu organismo. Beleza. Então não é que você parou de beber, você substituiu agora por algo que você considera mais saudável. Eu vou parar de comer porque eu estou comendo muito. Não, eu vou substituir esse hábito de me empanturrar, de encher minha pança. Eu gravei um vídeo, estou até tentando lembrar qual foi, né? Se você me lembrar aí, me ajuda. Que eu falava o seguinte, que acho que foi nesses vídeos diários, talvez foi na terça-feira. A comida, você fala, eu tenho que comer tudo para não desperdiçar. Ora, a comida que você não quis jogar fora, você jogou ela para dentro da sua barriga, né? Então tem que mudar esse hábito também. Então você vai substituir. Não, em vez de ter o hábito de ficar comendo até não me aguentar mais, eu vou ter o hábito de praticar uma academia, ou de ter uma vida mais ativa, vou fazer caminhada, comprei um par de tênis novo, todo dia agora eu estou caminhando, agora, Cris, agora eu estou fitness, agora eu estou cuidando da minha saúde, eu acesso a internet para ver aí dicas de saúde, exercício, estou fazendo, ou indo na academia, estou fazendo uma ginástica em casa. Você substitui uma coisa por outra, porque se você não fizer essa substituição, aí fica complicado. Eu tinha mania de sei lá, site de pornografia, ou joguinho de internet, ou jogos. Eu atendi uma pessoa faz muito tempo já, acho que mais de 10 anos, mas já tinha internet, né, há 10 anos atrás. Ele estava totalmente viciado num cassino online e ele gastava muito dinheiro com cassino online. Tanto é que nem foi ele que procurou o meu trabalho de aconselhamento, foi a esposa dele que veio até mim e falou: Cris, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, porque ele está levando a nossa família à falência, gastando dinheiro nesse bendito cassino online. Então ele acessa lá o site de cassino, passa o cartão de crédito, compra lá as fichas online, vai gastando, joga na roleta, sei lá, essas coisas de cassino que eu nem sei como é que funciona. Tava levando a família à falência, né? Então vou substituir isso. Todas as vezes que eu senti essa compulsão, eu falei dos nossos irmãos católicos agora há pouco, né? Então toda vez que eu senti essa compulsão, eu vou rezar um terço, por exemplo, em 10, 15 minutos você reza um terço tranquilo. Ou então, se você não vai rezar um terço, eu vou deixar aqui um livro de motivação, um livro de motivação, e eu vou substituir, eu vou começar
sempre está lendo um livro motivacional aqui do meu lado. Você vai colocar alguma coisa no lugar. Tá entendendo? A Sofia me ajudou ali. Ó, vídeo Nada em Excessos, no dia 22. Então, você que está assistindo aqui, você procura no YouTube Nada em Excessos, Cris Almeida. É esse vídeo que eu estou falando a respeito disso. Tá bom? Então é isso que você tem que fazer. Então agora vamos começar a terminar. É o começo do fim. Eu vou te passar a técnica intelectual. Só que você já entendeu a coisa toda, né? Não dá para utilizar essa técnica intelectual sem você ter passado por essas premissas, sem ter esse embasamento. Nós temos que compreender o processo. Esse processo é feito de 3 partes, 3 etapas. Essas 3 etapas dessa técnica de se libertar desse hábito negativo que você tem, você vai utilizar 5 minutos por dia. Talvez no começo 6, 7, 8, 10 minutos, não vai passar disso. Olha que coisa fantástica, né? Em troca de 5, 10 minutos por dia, eu vou te libertar desse hábito negativo e você vai progredir mais, vai jogar essa energia, esse tempo que você estava perdendo com o hábito negativo, vai tudo ser investido agora no seu objetivo de vida, que é prosperar, progredir, sei lá o que você quer, né? Você tem a sua própria lista de objetivos. Então, em troca de 5 minutos, você vai deixar de ter o hábito nocivo e vai passar a fazer coisas muito construtivas para você. É um bom negócio, não é? É um bom negócio. E como eu falei, antes de passar a técnica, existem outras técnicas, a reprogramação mental, você pode continuar fazendo reprogramação mental, não tem problema. Tem a auto-hipnose, você também pode fazer auto-hipnose, não tem problema. Mas essa é uma técnica intelectual, tá bom? Uma técnica intelectual, e eu vou passar e depois já encerro a nossa conversa. Já estamos terminando. Porque a técnica é muito simples. Olha só, anota aí no seu caderno. São 3 perguntas. A primeira pergunta, anota aí. O que este hábito, o hábito negativo, fez por mim até hoje? Primeira pergunta. O que este hábito fez por mim até hoje? Você vai fazer esse exame de consciência. Parece a revisão de vida, né? O RDV, que se você é assinante Unidharma, já deveria estar se habituando toda noite. Acessa lá a área do assinante, responde aquelas perguntinhas. Toda noite você pega o seu celular, senta ali na cama, responde aquelas perguntas do RDV. Você pode incluir essa pergunta. O que esse hábito que eu tenho fez por mim até hoje? Anote aí, a pergunta 2. Qual seria, e aqui o modo como a palavra está sendo colocada é proposital, seria, mas não será, tá? Porque a gente vai mudar isso. Mas qual seria o futuro provável se eu insistisse nesse hábito? Olha que coisa. Vamos até voltar à pergunta 1, por exemplo, qual é o hábito, o que esse hábito fez por mim hoje? Até hoje, vamos imaginar o hábito de ficar com joguinho ou redes sociais. Fica lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, Instagram, vendo foto. O que isso fez por mim até hoje? Cris, caiu a ficha. Essa porcaria não fez nada por mim até hoje. Só fez eu perder tempo e energia. Então, 2. Qual seria o futuro provável se eu insistisse nesse hábito? Ou seja, eu não leio, eu não trabalho, eu não faço as minhas coisas, fico lá no computador, no celular, no joguinho, nas redes sociais, perdendo tempo, ou na pornografia, perdendo tempo. Qual seria o futuro provável? O futuro provável é que eu tenha a minha lista de objetivos, eu não vou alcançar nada, eu vou continuar pobre, miserável, passando necessidade, chupando dedos, com dificuldades, precisando da ajuda dos outros, porque eu não vou sair do lugar. Esse seria o futuro provável se eu insistisse nesse hábito. E a terceira pergunta, qual é? Você viu a diferença? Antes é qual seria, agora qual é o futuro possível quando eu adoto uma ação alternativa?
Aí isso implica naquela negociação. Não, no lugar, em vez disso, não é parar, é substituir. Em vez disso, eu agora vou tomar vergonha na cara, porque eu não tenho outra palavra para dizer, né? Eu vou tomar vergonha na cara e em vez disso eu vou começar a fazer isso. Legal. Então, qual é o futuro possível? Qual é o futuro possível? Quando eu adoto uma ação alternativa. Se eu começo a fazer isso agora e tomo vergonha na cara e começo a agir assim, qual é o meu futuro possível? O que vai acontecer então daqui para frente? Bom, vai acontecer assim, assim, assado. Tá, beleza, joia, maravilha. Aí a perguntinha, qual é a técnica? A técnica é você copiar essas 3 perguntas no seu caderno de autoconhecimento. Se você quiser, você copia num papel cartão, por exemplo, essas 3 perguntas, senta na sua poltrona, desliga a televisão, desliga o celular e se concentra. E vai se perguntar, o que esse hábito fez por mim hoje? Qual seria o futuro possível se eu insistisse nesse hábito? Claro, dando as respostas para você mesmo e respondendo, qual é o futuro possível quando eu adoto uma ação alternativa? E faz a pergunta séria, como se você estivesse na frente de um juiz, num tribunal muito severo, e você não tivesse que fazer um juramento que você não pode mentir, e você realmente tem que responder aquelas 3 perguntas para você. E nos próximos 5 minutos, você vai ter esse diálogo, esse self-talk, essa conversa com você mesmo. Fecha a porta do quarto, desliga tudo, responde essas 3 perguntas para você com o máximo de seriedade, a seriedade absoluta, o máximo de seriedade que você conseguir. Essa é a técnica. O mais sério possível. Seja verdadeiro com você. E responde. Responde essas 3 perguntas. Tá, beleza, respondi. Aí você abre o olho, vida que segue. Amanhã, mesma coisa, naquele horáriozinho, pode ser antes de dormir ou logo de manhã, você vai escolher o melhor horário, senta ali, fecha a porta, ou de repente você está numa casa muito agitada, então você entra no carro, você vai para o seu serviço, para ali 5 minutinhos, antes de dar partida no carro. Não faz isso levianamente, não, é na hora que eu estiver dirigindo eu respondo. Não, faz sério. Carro ali parado, não dei partida ainda, as 3 perguntinhas. Pergunta 1, minha resposta é essa, pergunta 2, pergunta 3. E amanhã de novo, e amanhã de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo. Eu não dou 5, 10 dias, eu acho até que é muito. Se você for sério, séria com você mesmo, levar isso a sério, não dou 5, 10 dias, você já está adotando um novo hábito. Com certeza. Claro, se você levar isso muito a sério. E essa é a técnica intelectual. Essa é a técnica do tomar vergonha na cara. Mas você precisa ter essa conversa e às vezes a gente precisa disso, né? A Sofia está falando isso, tomar vergonha na cara é doido. Né? Mas se você for verdadeiro com você mesmo, você vai mudar. Como eu falei, né, gente? E já estou encerrando, tá? Já vou me despedir agora. Como eu falei no começo da apresentação, não dá para falar de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal. Você está crescendo, Cris, eu estou agora fazendo os cursos, tal, e você não tem nenhuma preocupação com a sua lapidação moral ou com a sua lapidação de hábitos, de comportamentos. É inevitável que você queira melhorar. E claro, melhorando com hábitos positivos, você prospera mais, progride mais, se torna uma pessoa melhor, mais saudável nos relacionamentos. Tem outros hábitos, né, que a gente poderia estar falando, como eu disse. Me lembrei agora, de repente você tem o hábito de estar sempre irritado, ou o hábito de, sei lá, pense nos hábitos. E você pode utilizar essas 3 perguntas de forma sequencial. Então, nesse mês eu vou trabalhar esse hábito negativo. Ou aí no outro mês eu vou trabalhar outro hábito. Vá se lapidando, tá bom? E com isso eu encerro. Quem quiser deixar aqui algum comentário final, eu vou ler agora ou depois, vai ficar aí registrado. Mas só para concluir, e eu já vou encerrando,
pense nisso muito a sério e verifique também se você leva a sério a sua evolução pessoal. Porque quando você se torna uma pessoa melhor, o mundo se torna um lugar melhor para se viver. Tá bom? E ali a Sofia está dizendo excelente final de semana para você, para todos, boa noite, gratidão. E pessoal, boa noite para todos vocês, muito obrigado. Obrigado para o pessoal que também está assistindo a gravação, é uma satisfação enorme estarmos aqui e nos vemos no próximo vídeo. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.